Boa noite. Que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Agradeço aos benfeitores espirituais que convidaram através de vocês, né? Trabalho lindo que é feito nessa casa pela espiritualidade há tanto tempo. Muito bom. Os encarnados são poucos, mas os desencarnados são bastante, né? É muito bom isso. Toda casa religiosa tem, né? E aqui é uma casa religiosa. E faz 2000 anos que a gente está procurando Jesus, né? A gente criou algumas formas de buscá-lo, e aí surgiram as várias escolas do cristianismo, dentre elas o espiritismo. E é legal a gente diferenciar as coisas, porque a religião, o religare, é o cristianismo. Então é através do Cristo, dessa escola, que a gente busca a evolução. Dentro do cristianismo existem várias escolas: o catolicismo, o anglicanismo, a igreja presbiteriana, o espiritismo. Então, a fonte é o Cristo. As maneiras de buscá-lo, compreendê-lo e segui-lo são diferentes. E aqui a gente está com um monte de espírito velho, né? Porque quando a gente chega no espiritismo, não é que a gente é melhor que ninguém, não. Mas a gente tem uma estradinha para trás percorrida, porque no fundo a gente está buscando Jesus. E ele deixou em Mateus capítulo 11, versículo 28, um convite lindo para a gente. E ele foi tão claro, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É muita coisa isso, gente. Primeiro que ele está convidando, vinde a mim. Então ele é uma luz que irradia pelo sistema solar, brilhando muito na Terra, e que nos convida. Então, esse evangelho, só esse versículo, é a palestra inteira. Dá um seminário, dá para a gente falar muito disso, porque tem muita informação só nessa frase. E o Espiritismo é a gente entender o evangelho e praticá-lo à luz do conhecimento da espiritualidade. Quando ele diz vinde a mim, tem uma lição importante aqui. Para chegar ao Cristo é preciso um movimento. Para ter movimento é preciso vontade. E para ter vontade é preciso uma necessidade. Então, quando a gente identifica a nossa necessidade, a gente tem vontade de atendê-la e faz um movimento para conquistá-la. Então, quando a gente tem necessidade do Cristo, a gente desperta para buscá-lo. E é engraçado, e assim, seria até cômico se não fosse trágico, nós o buscamos realmente é na necessidade. Que é quando o coração está cansado e sobrecarregado, assim como ele nos disse. E ele diz, vinde a mim, porque ele está para todos nós o tempo todo. Isso é muito maluco, porque assim, Jesus está visceralmente conectado com todos nós, pelo fluido cósmico universal, como diz o livro dos Espíritos e aprofunda o livro da Gênesis, que é um fluido que a gente não vê, mas que nos conecta todos os espíritos da Terra, desde o animal irracional, no ciclo evolutivo, a nós seres humanos, seres inteligentes. Tem uma teia que nos conecta, que a gente não vê. Quando estamos encarnados, a gente se percebe individualizado, mas o nosso espírito não está circunscrito ao corpo físico. Nós irradiamos. Nós somos espíritos, nós somos pontos de luz inteligentes, consciências radiantes. Quanto maior o amor que a gente sente, maior a frequência radiada. Isso aí é físico. Maior a vibração e o campo de atuação. Que bonito isso, né? Então, quanto mais a gente ama o amor do Cristo,
Quanto mais a gente vibra o amor, mais a gente se irradia. E é lindo porque quando a gente vê as obras sacras, sabe aqueles quadros de antigamente, dos santos? Não tem aquele douradinho em volta da cabeça? Os videntes que pintavam enxergavam essa luminosidade e pintavam daquele jeito. Aquilo foi chamado de áurea, aura, que quer dizer ouro do latim, que é dourado, porque brilha. Ah, então, né? Então quer dizer que a gente tem um campo que foi chamado aura no cristianismo da Igreja Romana, mas que hoje, com o Espiritismo, a gente chama de psicosfera. O André Luiz vai chamar dessa forma. Psicosfera porque é psíquico, que é a irradiação do pensamento, e esfera porque é um campo. Então, é um campo de atuação que a gente faz. Então, antes da gente chegar fisicamente, a nossa energia já nos denunciou. O tom da energia, o som da nossa energia, o cheiro, o sabor, a cor. Nossa, Lígia, mas tem tudo isso? Tem. É porque na matéria densa a gente não consegue ter consciência disso. Mas os espíritos desencarnados, com a sensibilidade mais aguçada, conseguem nos perceber e nos identificar. Inclusive a nossa consciência de várias existências. Então, quando os espíritos nos vê no mundo espiritual, eles não veem a Lígia, personalidade Lígia encarnada. Eles veem o espírito imortal, que agora está numa roupa de Lígia, mas que já usou muitas outras roupas, porque nós somos únicos, indivíduos, com várias experiências e um guarda-roupa cheio de roupa, que são as outras existências que a gente experimentou. Nessas existências, vamos para a segunda parte aqui da leitura de hoje. Então, vinde a mim todos vós que estáis que jeito? Cansado e sobrecarregado. Que canseira que é essa que Jesus está falando? Que cansaço que é esse? Será que ele está falando do cansaço da gente carpir um lote o dia inteiro? A gente nem carpe lote mais, né? Malemar varre o quintal e olhe lá. Deixa que a chupa lá, mano. É um cansaço da alma. É um cansaço do espírito. O que faz a gente cansar? Quando você faz repetidamente uma ação. Isso é um cansaço natural. Mas aí vem um ponto mais crítico, que é a sobrecarga. O que é a sobrecarga? Eu faço e não consigo enxergar o resultado. Parece que eu não melhoro. O sofrimento continua, as dores na alma continuam, a angústia, a saudade, o medo, a ansiedade. Então, esses sentimentos, e isso vai cansando. E esse cansaço a gente sente eliminando a energia. Sabe aquela aura que eu falei? Ela vai diminuindo. A gente vai se sentindo fraco. E por que a gente se sente fraco? Porque a gente não está abastecido. Porque quando a gente tem cansaço, o que a gente tem que fazer? Comer, tomar água, banho também é bom, e descansar. Porque tem a lei do trabalho, leia lá no Evangelho, e a lei do repouso. Então, quando a gente não consegue se abastecer, se alimentar e descansar nos braços de Deus, a gente sente essa sobrecarga. Quando a gente está desavisado e a gente escuta essa leitura, a gente se coloca como vítima. Eu vou ler e veja como é que você se coloca. Se Jesus estivesse aqui e dissesse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei vocês, mas quando a gente começa a estudar, a gente não se sente o coitadinho cansado. Ai, meu Deus, eu quero um colinho, é agora? Tadinho de mim, que sou vítima. Ai, como eu sofro. Então, isso aí é quando a gente estava na escola, na outra escola. Quando vem para o espiritismo, a coisa pega diferente. Porque a doutrina espírita é doutrina de consciência. E aí a gente sai da infância espiritual da vítima e começa a entrar na adolescência, que é tomar consciência e assumir as responsabilidades. O que isso tem a ver, Lígia? Nós, no processo de aprendizado espiritual, a gente persiste no erro. Então a gente erra,
erra de novo, torna a errar de novo. E tá tudo bem, faz parte do aprendizado. Nesse processo de aprendizado, tem um trem que a gente não gosta, mas é fundamental para a evolução. Eu diria ousadamente que é um trem maravilhoso. E a hora que eu falar o que é, vocês vão me chamar de doida. Mas eu vou falar. Nesse processo de aprendizado, nesse processo de erro e acerto, graças ao sofrimento é que a gente evolui. Uai, que história que é essa? Porque o sofrimento é um sinal de alerta de que a gente não está no caminho do amor, que a gente não está no caminho da lei divina. É tipo assim, pensa no Rio Grande. Ele corre, tem uma velocidade boa, né? E você vai nadar no Rio Grande. Se você nada junto com a correnteza, vixe, vai lá na frente. Experimenta nadar contra a correnteza. Nada, cansa, desgasta, cansa e sobrecarrega. Aqui, ó, cansaço e sobrecarga. E às vezes não sai do lugar. Não é isso que a gente está falando? O rio é a lei de Deus, que flui perfeita e maravilhosa, justa e sublime como o próprio Deus. Porque Deus, ele não privilegia nem pune, tem a lei. Quando a gente entende a lei e flui com ela, as coisas vão ficando mais fáceis. Vão ter os desafios, vai ter uma pedra para desviar, vai ter um galho, vai ter uma cachoeira, vai ter as coisas do caminho. Só que eu vou fluindo com a lei de Deus. O enrosco acontece quando eu quero ir contra a lei. Aí vem o cansaço e a sobrecarga. Porque eu vou me desgastando, mas continuo com o coração raivoso. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas a mágoa está no meu coração. Isso pesa, a mágoa pesa. Gente, se a gente pudesse pesar a mágoa, até acho que tem um peso de um chumbo no coração. Pesa, é denso. Tão denso que diminui a nossa luminosidade, porque a mágoa ela é material, porque ela nos densifica. A raiva, o orgulho, o egoísmo, tudo isso nos chumba na matéria. É tudo isso que nos deixa pegada às coisas da vida material. E por isso que nos torna materialistas e densos. E isso causa sofrimento. Por que causa sofrimento? Que bom que causa, é porque não é para ficar ali. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Vós sois deuses. Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e ainda muito mais. Então nós nascemos, estamos condenados à felicidade celeste. Para ser feliz, com saúde plena, alegria, amor no coração. E não é um dia e um momento, é o tempo todo. Na medida que a gente vai se desprendendo da matéria e dos valores materiais, aprendendo, nutrindo, desenvolvendo e exercitando a espiritualidade, que são os valores da alma. Quando eu entendo que a minha raiva, a minha mágoa, vai me deixar preso àquela criatura, quando eu entendo que a vida não acaba no túmulo e não começa no berço, que eu tenho que resolver meus pepinos é aqui mesmo, porque a hora que eu desencarnar, o que eu não conseguir resolver, eu vou ter que voltar para resolver. Isso é pensar de uma forma espiritual, é ampliar a mente para além da vida física. Então eu começo a planejar o meu roteiro com mais inteligência, mais sabedoria. Tudo que é muito pesado começa a ser repensado. Por exemplo, eu estou fritando a cabeça, não consigo dormir, preocupado com as coisas materiais. Conta, casa, dinheiro, comprar, ter, trocar carro, ir, churrasco. Está errado isso? Claro que não. Onde está o problema? Quando a minha vida só se limita a isso. E eu vivo só ao redor disso. Eu não estou preocupado em aprender a ser humilde, a me aproximar de Jesus, a me conectar com o amor e despertar a paz na minha alma. Meu cérebro, minha mente, minha psicosfera só fica voltado para a vida material. Isso cansa e sobrecarrega. Isso densifica. E aí Jesus vem aqui e fala assim, vem cá, vem de mim.
que eu vos aliviarei. Aí vem a grande pegadinha. Quando Jesus diz, eu vos aliviarei, tá achando que ele vai pegar seu fardo para ele e falar, daqui, teu fardo de vidas passadas que agora eu dou conta, pronto, você não tem que resgatar nada. Já vi os carinhas assim, né? A gente já sabe que não é assim. Porque cada um tem a sua cruz para carregar. Jesus não estava carregar a cruz, aquilo foi um símbolo para dizer que a gente precisa resgatar os nossos débitos. Essa é a cruz do Cristo. Essa cruz, nós mesmos que a construímos. O peso, o tamanho dela, nós que a construímos. Em tantas experiências do passado. Ou seja, não tem vítima. Ninguém aqui é vítima. No mundo existem injustiças. Mas não existe injustiçado. Deus não erra. Nunca. Não há erro na lei. Entender isso faz toda a diferença. Deus não é. Tem injustiça no mundo? Tem, porque somos imperfeitos, a gente faz um monte de bobagem. A gente não entendeu o que é justiça. Mas injustiçado não existe. O que dizem os espíritos no livro Ação e Reação, de André Luiz, no livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec? Que os nossos comportamentos, eles ficam registrados no nosso perispírito. E não tem validade, viu? Às vezes eu tô com uma memória de 5 vidas para trás, que eu ainda não consegui resgatar. O que registrou aquela memória no meu perispírito? A minha consciência culpada. Toda vez que a gente fala, age, sente, pensa, se comporta contrário à lei do amor e toma uma atitude infeliz, tirar a vida de alguém, roubar alguém, prejudicar um relacionamento, fazer qualquer tipo de maldade, de prejuízo a mim, se fosse o suicídio, ou a coletividade, fica gravado no nosso inconsciente. Quando que aquilo sai? Quando eu aprendo a lição. Quando eu resgato. Pelo amor ou pela dor? Quem disse isso? Jesus, através do evangelista João. O amor cobre a multidão dos pecados. Aquele registro kármico que está gravado em mim tem que me trazer uma lição. A lição sempre é o amor. Porque o amor tem o perdão, a bondade, tem tudo dentro dele. Eu posso aprender isso pelo trabalho no bem, pelo trabalho na caridade, na minha profissão, na casa religiosa, num lugar de voluntário, na minha família. Trabalhar no bem, fazer o bem, além do próprio dever. E aquilo vai se dissipando porque a minha consciência vai se sentindo leve. Exatamente. Quites com a lei. Como que funciona essa metodologia divina? Como que é a pedagogia de Deus, da lei, para o resgate? Erro. Cometi um erro. Depois que eu começo um erro, eu tenho que sentir culpa. A culpa faz parte do processo de cura. É uma etapa. O que é a culpa? É a consciência que eu fiz errado. Enquanto eu não sentir culpa, eu vou continuar errando, porque eu não tenho consciência de que aquilo é errado. Aquilo está contrário à lei do amor. Quando eu tomo consciência, eu sinto culpa. E a culpa dói. E ela tem que doer, porque tem que incomodar. Porque precisa me tirar dali. Depois da culpa, vem o processo de planejamento da reparação. É da lei, gente. Todo erro tem que ser reparado. Toda uma ação malsã tem que substituir por uma ação de bondade. Uma ação boa. Isso aí é uma balança matemática dentro da lei cósmica. Então entra o processo de reparação. Qual é o projeto e o objetivo do processo de reparação? Aprendizado. Então não é punição, é aprendizado. O que eu tenho que aprender? Mas eu tenho consciência que eu fiz errado, eu já estou me sentindo culpado. Tudo bem,
Mas isso é mental, precisa sentir, precisa vivenciar, para poder entender em espírito e verdade. E não precisa ser nessa existência. Vamos supor que eu fui um soldado de guerra. Quantas vidas eu ceifei? Gente, aqui nós tudo já aprontamos, viu? E não foi pouco. E tá tudo bem, a gente está evoluindo e a gente vai errando mesmo. Graças a Deus que a gente não está na fase de estar na guerra. Tem irmãozinhos nossos que estão. Soldados que estão jogando bomba, matando criança, matando civis. Estão adquirindo seu karma. Cada vida está registrada no seu perispírito. Nós, tem tempo para trás aí. Então a gente precisa aprender. O soldado que está na guerra, ele acha que ele está certo. Não acha? Ele está cumprindo uma ordem. Ele só vai entender que aquilo está errado quando ele desencarnar, vierem os perseguidores espirituais, cobrarem a vida que ele tirou. E aí ele vai entender as famílias que ele prejudicou, os filhos, as crianças, os pais daquele de quem ele matou. Que somos nós. A gente escuta aqui, parece que a gente está longe disso, né? Mas a gente não está. Está mais perto do que a gente pensa. E aí vem esse processo de reparação. Caramba, Lígia, eu acho que foi mais ou menos uns 800 que eu matei, porque cada bomba já vai uns 30. Como é que eu vou resgatar 800 mortes que eu tirei? 800 vidas? Eu não vou evoluir nunca. Como é que eu vou fazer? A lei é maravilhosa, né? Quem com ferro fere, com ferro cura. Então, às vezes, eu não preciso reencarnar várias vezes, eu vou ser um cirurgião. Eu feri com a espada, mas agora eu venho com a missão de ser um cirurgião do SUS. Fazer um monte de cirurgia e resgatar vidas. Eu tirava vidas, agora eu curo vidas. Ou então eu vim atrapalhando muitas consciências. Tudo bem, não dá para reparar tudo de uma vez? Dá, vai ser professor. Vai ser professor na escola pública. Estou falando que todo professor fez isso? Não, gente, é um exemplo de possibilidades de resgate que a lei nos dá. Então eu estou precisando sofrer? Não, eu tenho que trabalhar. E tudo é a lei de compensação. É a lei de reparação. Vide o livro Ação e Reação de André Luiz. E a gente vai entender nesse mecanismo maravilhoso da lei do amor. Como que Jesus nos alivia? Qual é o alívio que Jesus nos traz? Ele vai nos entender, vai apresentando o amor de Deus, que é um Deus misericordioso, amoroso, generoso. Ele vai nos informando o contraponto da dor. Toda vez que te baterem numa face, ofereça também a outra. Dai àquele que te pede. E se alguém te pedir a capa ou a túnica, eu sempre troco a túnica e a capa. Dê-lhe também a capa. Se te chamar para caminhar 1000 passos, anda 2000. O que Jesus está falando? Ele está ensinando a lei da reparação. Porque quando alguém vem te pedir alguma coisa, é a vida te pedindo para devolver algo que estamos devendo. Então, se alguém te bate na face, ofereça a outra. O que significa isso? Não é só o aspecto físico da agressão. Se alguém te apresenta a face da ingratidão, da agressividade, da intolerância, da traição, da mentira, se alguém te oferece isso, oferece a outra face. A face do perdão, da paciência, da compreensão e do amor. É somente assim que o coração vai ter alívio. Então, o alívio que Jesus nos traz é o ensinamento do seu evangelho. Quando ele diz, vinde a mim, é vinde conhecer aquilo que eu ensinei. Porque o que eu ensinei é a lei de Deus, é a lei cósmica. Quando a gente vive a lei, a gente sente o alívio e a paz que vem com ela. Então, outro dia eu estava fazendo oração antes de dormir. Pensei, gente, mas que beleza, né?
Como é bom saber que tudo concorre para o bem e tudo sempre vai melhorar. Não dá uma paz? Pode estar tudo enroscado, mas vai melhorar. Uma hora vai melhorar. A terra está melhorando, a gente vai se melhorar. As trevas é só um estado temporário de ignorância. O mal vai se converter em bem. A dor se transformará em cura. E nós viveremos numa terra de fraternidade e luz. Só que para que a terra seja assim, nós precisamos ser assim primeiro. Outro dia eu postei no Instagram uma coisa assim que o pessoal até deu risada. Eu falei, antes de sair de casa para mudar o mundo, não esquece de lavar a louça. Cuida de casa primeiro. Cuida das suas relações. Primeiro a sua relação com você mesmo. Como está a minha relação comigo? Porque a gente tem às vezes uma relação com a gente de muita agressividade. Não nos aceitamos, não nos perdoamos. Temos um complexo de culpa que trazemos de outras experiências, que a gente se coloca num lugar de inferioridade. E aí a gente fica patinando na vida porque não consegue nem ao menos se perdoar. E a dificuldade de se perdoar não é porque somos vítimas, é porque somos orgulhosos. Porque a gente não admite errar. Gente, bora todo mundo admitir errar, tá? A partir de hoje, pode errar. Porque quem está aprendendo erra. E quem erra, conserta o erro. É a reparação. Nossa, mas eu estou errando de novo. Tá. Vamos tentar não errar então da outra vez. Vamos fazer diferente. Porque somos nós que colhemos os frutos que plantamos. Então a gente não tem que provar nada para ninguém. É para nós mesmos. Esse nosso coração. E ele vai sentir esse alívio na medida que a gente se aproxima de Jesus. Porque Jesus, ele não vai tirar o problema da nossa vida. Ué, foi a gente que criou. Então toma que o filho é teu, né? Criou o problema, agora resolve. Mas o que o nosso benfeitor espiritual vai nos ajudar? A ter sabedoria, a ter paciência e também a ter coragem. Oração da serenidade, né? A gente vê muito nos grupos de adictos, dependentes químicos, do álcool, narcóticos. É uma oração simples e muito bonita, a gente nem sabe quem que criou, mas ela é dita, né? Então ela diz assim, Senhor, dai-me coragem para mudar as coisas que eu posso e preciso mudar. Dai-me paciência e aceitação naquelas coisas que eu ainda não posso modificar, não tenho o que eu fazer. E sabedoria para diferenciar uma da outra. Às vezes é preciso coragem, a gente tem que mudar as coisas, transformar, conversar, resolver, ressignificar a vida, mudar o roteiro. Às vezes a gente tem que esperar. Pode sambar, pode dar birra, pode dar chilique, pode chorar. Não adianta. Tem coisa que tem o tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Não é a nossa vontade. O não de Deus é amor. A gente faz birra, que a gente quer agora. A gente quer do nosso jeito, igual criança. Porque eu quero agora, eu quero que essa pessoa me ame, eu quero que essa pessoa mude, eu quero esse trabalho, eu quero. Só que a gente não se pergunta, eu mereço? Eu tenho méritos para isso que eu tanto quero? Não esquece de perguntar, né? A gente se acha assim o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Que merecemos tudo de bom. Merecemos sim, muita coisa boa, mas não merece tudo. Tem coisas que a gente pede que não virá em nosso benefício, vai ser a nossa ruína. O não de Deus é amor. Tipo quando criança quer comer doce de chocolate na hora da janta, você vai dar? Não pode dar, viu, gente? Eu já vi pai dando, não pode. Primeiro a refeição, depois a sobremesa. Tem a regra, tem que seguir. Primeiro a nutrição, depois a diversão. Primeiro o dever, depois o resto. Nessa disciplina, nesse entendimento, vamos lapidando a nossa alma, buscando esse Jesus. Por que eu tenho que buscar Jesus? Lembra no começo que eu falei que ele está acessível no fluido cósmico universal?
Tá, mas você tem que saber a senha do Wi-Fi. Entendeu? É legal esse negócio de internet que agora a gente usa nas palestras, né, Ju? Tem que saber a senha do Wi-Fi. Às vezes tem um Wi-Fi de banda larga perfeito, 10G. Nem sei se existe 10G. Tá aqui, ó. Você tem a senha? Se não tiver, não conecta. Qual é a senha do Cristo? Começa com cari e termina com dade. É a caridade. A conexão com Cristo é o trabalho no bem. Não é blá blá blá. É ação. O Evangelho, ele é vida vivida. Então a gente precisa conhecê-lo, estudo do Evangelho no lar, frequentar uma palestra, uma missa, um culto. Gente, vai onde você se sentir bem. Mas ter contato com o ensinamento, entender o que Jesus falou, perdoai não 7, mas 70 vezes 7. Amai aos vossos inimigos e fazei ao bem aqueles que vos maltratam. Sede pobres de espíritos. O maior no reino do céu é aquele que se fizer o menor. Jesus foi dando todas as dicas para a gente. E como a gente se conecta com ele? É através do próximo. Porque eu posso saber a Bíblia, gente, de cor. E tem gente que sabe. Ela te fala o capítulo, o versículo, o livro, o texto. Está na ponta da língua. Mas não fala bom dia para o porteiro. Trata mal o faxineiro. Não cumprimenta o caixa do supermercado com um sorriso. Então o Evangelho é vida. É a gente vivê-lo em espírito e verdade. E Jesus, ele passou a senha do Wi-Fi no livro de Mateus. Vocês pegam lá a senha. Ele fala assim: estive nu e me vestistes. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive preso e me visitastes. Senhor, mas quando foi que nós fizemos isso? Toda vez que fizestes isso a um dos meus pequeninos, é a mim que fizeste. Então, toda vez que a gente estende o coração em amor, em benefício de quem quer que seja, pode ser um cachorrinho abandonado, pode ser um jardim seco que eu vou cuidar, planta, animal, ser humano, tudo é vida, tudo é de Deus. Onde eu estou pondo amor e trabalho, eu estou servindo ao Cristo. Então, onde há necessidade e eu tenho possibilidade, mão na massa. Nós vamos saindo aí sendo Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier. Para mim não vai rolar por enquanto. Não estou nesse nível. Não vai estar dando agora não. Vai demorar uns encadernação ali. Porque são espíritos muito elevados. Então a gente não vai salvar ninguém. Mas a gente pode ajudar um parente, pode ajudar um vizinho, pode ajudar um irmão, pode amparar alguém que sofre. Eu tenho minha despensa cheia, tem gente que não tem arroz, feijão. Será que eu não posso doar um pouco daquilo que está sobrando na minha vida, daquilo que está além? Então, assim, são coisas que a gente precisa meditar. Porque esse movimento de doação é exatamente o movimento necessário para o alívio das almas cansadas. Tudo que sobra, está demais, sobrecarrega, traz peso e cansaço. Olhemos para as nossas vidas, o que está demais? Como que está meu guarda-roupa? Está cheio de roupa que eu não uso? Tanta gente precisando? Quanto sapato eu tenho? Estou dando exemplo simples, tá, gente? Será que eu não estou com muito excesso na minha vida? Como eu posso deixar minha vida mais leve? Será que eu estou com muito rancor no meu coração? Lembrando de tanta coisa que já aconteceu em 1972, sabe? Aquela coisa assim. Foi lá em 1987, quando aquela amiga, não sei o que tem, e aquilo está pesando no coração.
Não é fácil perdoar, gente, porque, olha, vencer o orgulho e a vaidade é um trem difícil, eu sei, gente, eu sei por experiência. Não é fácil, estamos aí pelejando. Mas uma coisa é fato. O amor, o perdão, a solidariedade traz uma paz, um alívio, que eu costumo dizer que é o quentinho na alma. Sabe aquele quentinho no coração? De quando você tem uma atitude e a pessoa fica grata e feliz com aquilo que você deu? Tipo o Dia das Crianças, quando você distribui brinquedo para a molecada. Essas coisas que a gente faz assim, você vê, gente, olha que beleza, foi uma coisa tão boba e a pessoa ficou tão feliz. Uma visita para um amigo doente. Às vezes tem tantas coisas nas nossas mãos e a gente fica dormindo de touca. Perde a oportunidade de fazer bem. Mas aí, gente, deixa eu falar um outro segredo para vocês. Importante. Foi Jesus que falou. Para ter 10 estrelinhas, sabe 10 estrelinhas que a gente ganhava no caderno? Tem um segredo. Guardai-vos de fazer as boas obras em segredo. Nada de postar Instagram. Olha, gente, como eu sou caridosa, olha quanta cesta básica. A gente adora, né? Expõe as famílias, expõe as crianças e fica se sentindo o ser mais caridoso do mundo. Diz Jesus, já recebestes a vossa recompensa. As boas obras são feitas em silêncio. Esse é o refinamento da caridade. É um outro nível, é um outro lugar que a gente acessa. E aguentar ficar quieto, gente, é um desafio. Que a gente quer sair tocando trombeta, contando para todo mundo o quanto a gente é incrível e extraordinário. Criança, né? Mãe, vem ver o brinquedo que eu tô. Vem cá ver o que eu fiz. A gente quer plateia. Quem quer plateia é o ego e a vaidade. Quem está sintonizado no amor do Cristo, essencialmente comprometido com a sua evolução espiritual, não faz conta das boas obras que faz. Faz alguma caridade e segue adiante. Diz Jesus na lição da sementeira: existe aquele que semeia, existe o que planta, existe o que colhe. Deus dá o crescimento. Então, as obras que a gente faz e segue. Não olhai para trás, para o arado, para ver o resultado. Segue no teu campo de plantação. O resultado, o crescimento, é Deus quem dá. Então, as coisas que a gente faz, a gente vai fazendo. Vai fazendo. Como diz as benzedeiras, né? Vive, filha, vive. Vai fazendo. Não precisa inventar a roda, gente. Não tem necessidade de fazer grandes feitos. Vai fazendo um pouquinho por dia. Que isso é a lição do devotamento e da abnegação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Devotamento e abnegação. A gente ganha coisa num pouquinho por dia. Porque quando a gente está muito empolgado, vai, faz aquele monte, daqui a pouco aquela fogueira, ó, apaga, já não vai mais. A gente vê o cristão disciplinado, comprometido, aquele que faz sempre. Você pode contar com ele, ele vai estar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa está ali, está trabalhando. Ninguém sabe o que ela está fazendo, Deus sabe. Ela está lá, ó, cultivando a sua reforma íntima, trabalhando o seu interior, melhorando espiritualmente, até que o seu fluido vital encerre, o corpo dorme e ela volta para o mundo espiritual. A quem devemos satisfação? A Deus que está em nossa consciência. Só Ele. Quando a gente vai fechar os olhinhos do corpo para abrir os olhos do espírito? Tem ideia. Pode ser a qualquer momento. Qualquer momento. Pode ser daqui 2 horas, daqui 2 anos, daqui 20 anos. A gente não sabe. Então, o que a gente sabe, o que a gente tem hoje, o que a gente pode fazer hoje, agora, com quem? Com as pessoas que estão ao meu redor. Esse é o próximo. É quem está próximo. Amai o próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a ti mesmo. É o arroz e feijão, gente. É tentar ser um pouquinho melhor a cada dia. Tem dia que não vai funcionar muito, tem dia que a gente acerta um pouco mais. E aí entra o evangelho de hoje de novo. Vinde a mim. Levantou? Oração. Traz Jesus para sua psicosfera mental. Carimba ele no seu campo espiritual. Já entra na frequência do Wi-Fi do Cristo. Um Pai Nosso. Obrigado, Senhor. Está acordando assim, está indo escovar os dentes, arrumando a cama. Senhor, muito obrigado por esse dia. Me abençoa, me proteja. Que eu possa ser luz, que eu possa ser bondade. Ajude-me a não errar. Livra-me das tentações. Está lá escovando os dentes, está fazendo oração. Está sintonizando com o Cristo. Vai trabalhar, vai fazer suas coisas, vai viver a vida. Na hora do almoço, obrigado, Senhor, por essa refeição. Ninguém precisa saber que você está rezando. Aqui, ó, quietinho. Está pensando em Jesus. Obrigado, Senhor. Nossa, abençoado seja o agricultor, o vendedor, a pessoa que fez, cozinhou, que está na minha mesa. Obrigado, Deus. Está se alimentando o corpo, está alimentando a alma. Vai dormir? Não esquece de Jesus. Jesus, foi um dia meio esquisito, cansativo, mas obrigado. Abençoe o meu sono, que eu possa, o meu espírito estar com o meu mentor espiritual, com o meu anjo da guarda, enquanto o meu corpo repousa, que eu possa receber as orientações. Se tiver oportunidade de um servicinho aí em alguma colônia também, se eu puder participar de algum estudo aí no mundo espiritual, faz aí minha matrícula, deixa eu entrar em alguma coisa aí. E vai se preparando para o sono. Simples assim. Uma vez por semana, o evangelho no lar. Tentando ter a disciplina do horário e do dia, que os bons espíritos vão começar a organizar a agenda deles para vir na sua casa naquele dia. Aí se tiver algum espírito inferior, tiver miasmas espirituais, eles já fazem aquela faxininha, aquela limpeza, o clima já fica mais leve. 30 minutinhos, 20 minutinhos, o evangelho, toma sua aguinha, e aí a gente vai vivendo. Isso é o alívio do Cristo. Traz leveza. A gente vai retirando os pesos e vai fazendo aquela faxina diária. Tem que fazer, gente, a faxina diária, o banho diário, que é essa limpeza na alma, limpar os pensamentos, para a gente tentar errar menos e acertar um pouquinho mais. E aí, conforme eu falo pro pessoal, a gente vai regando que um dia brota. Obrigada, pessoal. Muita paz a todos, viu? Obrigada.